Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez preparando um vídeo especialmente para você. E a gente sempre começa agradecendo porque de fato é uma alegria muito grande cada vez que eu chego aqui no nosso canal e me deparo com você assistindo um de nossos vídeos, tentando aprender ou aprimorar um pouco mais o seu trato com suas rosas do deserto. Pois é, meu muito obrigado a cada um de vocês que está aqui neste momento assistindo um de nossos conteúdos. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que gera ainda muita dúvida. Algumas pessoas sentem facilidade, outras pessoas sentem uma certa dificuldade, que é na parte de germinação das sementes, o plantio das sementes. Eu quero ter uma rosa do deserto, eu tenho aqui algumas sementes que eu ganhei de presente ou que eu comprei, mas eu tenho uma certa dificuldade em germinar. Pois é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Porém, nós vamos mostrar um método de germinação que talvez facilite demais a sua vida. Mas, Mauri, mais um vídeo de germinação? Mais um vídeo de germinação. Porém, este vídeo de hoje vai lhe trazer uma novidade que talvez mude seu modo de ver o plantio de sementes de rosa do deserto. E por que eu digo isso? Porque desta vez nós não vamos plantar as sementes em substrato, nem naquelas toalhinhas de papel. Pois é, onde é que você vai plantar essa semente, Mauri? Pelo amor de Deus, tá curioso? Pois, se esse assunto lhe desperta curiosidade ou interesse, ou se ainda esse assunto lhe gera algumas dúvidas, então eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra e quem sabe este vídeo faça com que você mude a forma de olhar para a germinação ou até mesmo se interesse em testar esse método que nós vamos estar trazendo aqui para você hoje. Pois bem, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenho e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo. Se não for inscrito em nosso canal, eu lhe convido a se inscrever e, se possível, nos ajude. Como, Mauri, eu posso ajudar? Divulgando este vídeo. Copie o link deste vídeo e mande para um amigo que gosta de rosa do deserto ou que tem dificuldade nesse assunto de germinação, ou até mesmo divulgue nas suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp que permitem esse tipo de postagem, é claro. Mas chega de conversa e vamos para o que interessa, que é aprender um novo método de germinação. Vem comigo? Venha que você vai gostar. Muito bem, nossa vinheta já passou, são 15 segundinhos e aqui estou eu de volta. Mas a pergunta é, você se inscreveu em nosso canal? Já é inscrito? Meu muito obrigado. Se esqueceu? Se distraiu? Não tem problema. Então se inscreve menino, se inscreve menina, porque o vídeo de hoje está, como diria meu pai, supimpa. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Como eu falei na apresentação do vídeo, hoje nós vamos estar tratando do assunto plantio e germinação de sementes. Mas, como eu disse também no início do vídeo, hoje nós não vamos estar deitando essas sementes em substrato ou não vamos estar colocando essas sementes naquele papel toalha que nós molhamos, fazemos aquela caminha para manter ele úmido ali. A germinação é um processo extremamente simples, não tem complexidade nenhuma. Porém, não significa que seja muito fácil germinar as sementes por talvez duas questões primordiais. A primeira é a falta de tempo e disponibilidade que às vezes você tem, porque você trabalha, você sai de manhã, só volta de noite, e muitas vezes o desconhecimento, a falta de informação. E é isso que nós vamos tentar hoje lhe mostrar de uma maneira bem fácil e bem prática para que não haja mais problema na hora de você germinar as suas tão preciosas sementes. Pois é, Mauri, mas se você não vai plantar no substrato e não vai colocar no papel toalha, que mágica é essa que você vai fazer, meu querido? Bom, como diz meu amigo Pierre, para você fazer uma semente germinar, você precisa de duas coisas. Primeiro, calor
Segundo, umidade. Esse é o grande segredo para você conseguir uma boa taxa germinativa. E realmente são dois fatores que não é muito difícil de ter. O calor, nós vamos depender do tempo, da região em que você esteja e da estação que nós estejamos. Então, se você está no verão, ou quem sabe na primavera, eu acho que no Brasil inteiro nós vamos ter um pouco de calor, ou quando nós falamos de calor, nós queremos dizer que temperaturas acima de pelo menos 20 graus. Então, se aí já está fazendo 20 graus, você já está apto para fazer a sua semeadura. E a umidade? A umidade nada mais é do que você molhar, você regar o seu substrato, na maioria das vezes é dessa forma que nós plantamos, e deixar esse substrato úmido o tempo inteiro. Aí nós vamos encontrar a primeira dificuldade. Por quê? Porque muitas pessoas têm o dia todo ocupado, trabalham fora ou não têm a disponibilidade de ficar ali prestando atenção, verificando se esse substrato está ou continua úmido ou se ele já ressecou, já perdeu um pouco desta umidade. E este um pouco de umidade faz toda a diferença na germinação das sementes. Então não é difícil eu obter relatos de pessoas que molham o seu substrato de manhã, onde estão as suas sementes, saem para trabalhar e só voltam à noite. Ou seja, você fica aí em média entre 9, 10, às vezes 12 horas sem molhar o seu substrato. E isso faz com que ele vá se desidratando, ele vá perdendo esta umidade. E geralmente ele perde essa umidade na parte de cima, que é essa partezinha onde está exatamente a semente. Embaixo ele continua úmido, mas a parte de cima ele perde essa umidade. Então a semente tem água e perde água, recebe água e perde água. E isso é muito complicado. Por quê? Porque na primeira fase da germinação, talvez seja a fase que a semente mais precise dessa água. É uma fase que nós chamamos de embebição, onde a semente vai absorver a maior quantidade de água possível para iniciar, para startar, para dar início a todos os seus processos físicos e químicos para então poder germinar. Então talvez a maior dificuldade ou maior desafio seja manter a umidade do substrato. E outras pessoas têm outro tipo de dificuldade. O que seria esta umidade ideal? E desta forma terminam ou molhando demais ou molhando de menos. E isso também termina influenciando na germinação ou na taxa germinativa de suas sementes. Então o que é que nós vamos fazer? Hoje nós vamos estar lhe propondo um outro tipo de teste. Hoje nós vamos semear em espuma fenólica. Pois é, nunca ouviu falar? Procure na internet que você vai achar facilmente. É uma espuma desenvolvida para hidroponia, geralmente o pessoal planta muito alface, rúcula, enfim. Mas ela tem algumas vantagens significativas na hora do plantio. E que vantagens seriam essas se nós fôssemos aqui traçar um comparativo? Geralmente, aqui nós utilizamos esses copinhos de café, onde nós pegamos o copinho, fazemos os furos embaixo, colocamos a nossa semente e deixamos o substrato úmido durante o período necessário para que essa semente venha a germinar. Aqui, geralmente, essas sementinhas começam a germinar a partir do seu quinto dia. Algumas são mais apressadinhas, a partir do terceiro, quarto já apontam. Mas, normalmente, essas sementes vão começar a apontar entre o quinto e o 10º dia. Na maioria das vezes, é assim que acontece. Pois bem, hoje o que nós vamos fazer? Hoje nós não vamos usar esse copinho e vamos usar a espuma fenólica, como eu falei. Então, quais foram as vantagens que eu observei no teste que nós fizemos antes de gravar esse vídeo? Quando nós colocamos água no nosso substrato, quando usamos os copinhos, você coloca a água vai escorrer e o excesso termina saindo pelo fundo do copo ou pelo furo de drenagem. Tudo bem? Tudo bem. Nós geralmente utilizamos aqui um substrato que retenha o máximo de umidade possível, ok? Ok. Só que, como eu falei no início, a gente vai perder essa umidade através da evaporação. Esta camada de cima vai perder rapidamente esta umidade, enquanto a camada de baixo continua com umidade.
Significa o quê? Que a sua semente, mesmo tendo umidade embaixo no seu substrato, aparentemente, não vai conseguir acessar esta água que ela tanto vai precisar nesse início deste processo chamado germinação. Por quê? Porque a água que está aqui embaixo não consegue, por mais permeável que seja o seu substrato, e neste caso de um substrato que retém muita água, ele termina não tendo muita permeabilidade, então ela não consegue, ou o substrato não consegue retirar esta umidade ou distribuir essa umidade que está muitas vezes no fundo do copinho, trazendo essa umidade para a parte de cima. Já na espuma fenólica, por ela ser extremamente porosa, permeável, né? Se você parar para ver, ela tem vários furinhos que dá para ver, então a água termina conseguindo se manter de forma homogênea na estrutura inteira por muito mais tempo. Isso significa o que, Amaury? Que eu vou ter uma distribuição de umidade relativamente igual em toda a extensão ou em toda a área da espuma. Outra vantagem interessante é que quando nós plantamos as sementinhas em nossos copinhos, começa uma verdadeira gincana, uma maratona para a semente nascer. Por quê? Porque em qualquer substrato você vai ter a presença de colônias de fungos e de bactérias. E, obviamente, nós temos colônias que são benéficas e colônias que são maléficas. Já na espuma, você não vai ter este tipo de problema. Por quê? Porque ela é simplesmente estéril. Então você não vai encontrar fungos e bactérias aqui. E o que tem a ver, Amaury, uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Por quê? Porque muitas vezes, quando as nossas sementinhas demoram para conseguir germinar, esses fungos e essas bactérias terminam atacando as nossas sementes e muitas vezes fungam a nossa semente. Elas vão mofar ou simplesmente vão apodrecer, digamos assim. Nós temos que nos lembrar que as sementinhas é material orgânico, então ela vai terminar servindo de alimentos para uma série de outros organismos que estão presentes no nosso substrato. Na espuma você não vai ter esse problema, como eu falei anteriormente. Por quê? Porque ela é estéril. Uma outra vantagem que pode parecer, né, que é uma bobagem, mas não é, é o espaço que a espuma, né, que a célula das espumas vai ocupar. Cada célula dessa espuma tem 2 por 2 centímetros, enquanto o nosso copinho tem 5 centímetros de diâmetro. Então, para cada copinho desse, onde nós plantamos uma semente, na nossa espuma nós vamos conseguir plantar 4 sementinhas. Então, hoje nós vamos estar fazendo um teste ou lhe mostrando como é feito o plantio na nossa espuma. Para isso nós vamos precisar de quê? Obviamente que da espuma. Se você não souber onde encontrar, eu vou deixar um link aqui no descritivo do vídeo para que você possa comprar facilmente. É extremamente barato, gente. Eu paguei mais ou menos R$ 20 por uma placa vem 350, se eu não me engano, 370 células dessa espuminha. Então, se você dividir um por outro, vai dar algo em torno de casas de centavos, muito menos do que 10 centavos por célula. Se eu não me engano, é até menos de 5 centavos por célula. R$ 20 eu paguei já com o frete, já com tudo, tá certo? Então, vamos lá. Então, uma vez que eu tenha a minha espuma, que está aqui, né, coloquei em um potinho, tá? Eu simplesmente vou pegar as minhas sementes e acondicionar nessas espumas. O processo é muito fácil. Eu posso pegar simplesmente uma semente, deixa eu pegar aqui uma sementinha. Era para pegar uma vez ou 3. Então eu posso pegar simplesmente uma semente, colocar na minha espuma e empurrar ela com o dedo, porque essa espuma é extremamente maleável, gente. Ela é muito fofinha, digamos assim. Então eu posso simplesmente empurrar a minha semente, tá? Como nós estamos fazendo aqui. Então eu simplesmente estou pegando a semente e estou literalmente empurrando ela na nossa espuma. Ou eu posso também pegar um artefato qualquer, pode ser uma tesoura, pode ser uma faca, pode ser uma chave de fenda, pode ser qualquer coisa,
e fazer um furo, ou seja, rasgar a nossa espuma, né, enfiar a nossa espuma, e você vai ter um furo também. É extremamente fácil, como eu falei, essa espuma é bem maleável, não tem dificuldade nenhuma em fazer o que nós estamos fazendo aqui. Então, neste caso aqui, nós vamos continuar plantando as nossas sementes, simplesmente empurrando as sementes na espuma. Dá para ver aqui que é muito simples, tá vendo? É só pegar a semente, colocar e empurrar um pouquinho com o dedo, que a semente simplesmente afunda em nossa espuma. Essas são sementes que nós produzimos aqui mesmo em nosso espaço. São sementes que estão fresquinhas. Então, se você se interessa, ou se você quiser comprar sementes, né, de rosas dobradas, de rosas especiais, entre em nossa loja, né, lhe faço um convite para entrar em nossa loja e conhecer o nosso catálogo de sementes. Nós temos bastante sementes, inclusive várias delas identificadas, tá? Então a gente identifica quem é a mãe de cada semente. Às vezes você quer uma semente diferente, né, diferenciada, e aí lá você vai ter essa oportunidade de ter esta semente. Pois, muito bem, então nós colocamos essas daqui com o dedo e com uma plaquinha de identificação, né? Eu vou mostrar para vocês, caso vocês queiram, como vocês podem fazer esse furinho. É só pegar, ó gente, é muito fácil, tá vendo? Ó, é só vir aqui, ó, enfiar um pouco a sua plaquinha, que a espuma cede rapidamente, tá? Como eu falei, a espuma é muito fácil de você manusear. Você pode estar fazendo esses furos e dessa forma você vai estar facilitando a colocação da espuma, não, na colocação da semente na espuma. Perceberam? Bem simplesinho, não tem dificuldade nenhuma. Então, uma vez que você fez o furo na sua espuma, é só você vir também e empurrar a sua sementinha, vamos pegar aqui mais umas sementes, para dentro do buraquinho que você fez. Então vamos lá? É só ir colocando as sementinhas nos seus devidos lugares, tá vendo? É uma ação extremamente simples. E dessa forma nós vamos preenchendo toda a nossa espuma. Bom, muito bem, então o que nós fizemos? Colocamos todas as sementinhas aqui, né? Dá para ver perfeitamente. Então todas as sementinhas já acondicionadas na nossa espuma. E agora simplesmente nós vamos regar. E para fazer essa primeira rega, eu geralmente costumo usar, né, uma calda feita com um antifúngico. Mas caso você não tenha aí, você pode pegar, por exemplo, água sanitária, pegar uma colherzinha de água sanitária e diluir aí em meio litro de água ou em 1 litro de água, que já vai ajudar. Por quê? Porque a nossa espuma, como eu falei anteriormente, ela é estéril. Mas nós temos que entender que a água que nós vamos colocar aqui é um meio de cultura também para fungos e para bactérias. E a nossa água não é estéril, então não custa nada prevenir. Então eu vou colocar um antifúngico nesta primeira rega. Nas demais não será necessário, tá certo? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Simplesmente molhar as nossas sementinhas. Vamos lá? Então muito bem, então para ficar igual a vocês, nesse nosso teste, nós não vamos usar, digamos que um antifúngico industrializado, né? Uma solução antifúngica. Nós vamos usar aqui água, como eu falei, e nós diluímos aqui dentro uma colherzinha de cafezinho, aquela colherzinha pequena, de água sanitária, né? E se você quiser, você pode colocar também aqui mais 10 ml de água oxigenada, por exemplo, sem nenhum problema. O que é que nós vamos fazer agora? Simplesmente vamos borrifar a nossa espuminha. Vocês vão ver que quando vocês começam a borrifar, ela simplesmente vai mudar de cor, tá? Pode borrifar bastante, porque vocês vão notar que ela vai pegar bastante água, tá? Depois a gente simplesmente tira o excesso, caso tenha excesso de água, tá bom? Então vamos aqui molhar a nossa espuma. Vocês vejam que eu estou borrifando bastante. Gente, e é impressionante o poder de absorção dessa espuma, tá?
A gente colocou bastante água aqui dentro e simplesmente não tem excesso de água nenhum. Ou seja, ó, eu estou virando aqui, né? Vocês vejam que não tem excesso, não cai água, tá vendo? Por quê? Porque essa espuma de fato vai absorver muita água. E agora o que é que eu vou fazer? Bom, algumas pessoas gostam de fazer, sei lá, tipo uma estufinha, bota uma tampinha aqui para você não perder a umidade. Porém, como eu falei para vocês, essa espuma ela já retém muita umidade. Então, não é necessário fazer uma estufinha, né? Você pode simplesmente deixar como está aqui. Quando é que eu volto a regar esta espuma, Mauri? É simples, quando eu pegar, colocar o meu dedo em cima da espuminha e ele não estiver úmido, não estiver molhado. É exatamente simples desse jeito. Então, você vem, toca na sua espuma, tá? Conta aqui até 5, vamos supor, e aí veja se o seu dedo sai úmido ou sai molhado. Se estiver úmido ou molhado, não é necessário molhar ou voltar a regar a sua espuma fenólica. Caso você coloque o dedo, né, espere um pouquinho e sinta que ele já não está molhando, ou seja, que você perdeu muito dessa umidade, você simplesmente vem e molha um pouco mais a sua espuminha. Molhou um pouco mais, vai repetir esse processo até que as suas sementes venham a mostrar sinais que estão de fato germinando, ok? Bem simples, concorda comigo? Qual foi a dificuldade que nós tivemos até agora? Nenhuma. A única dificuldade é porque, na realidade, eu entendo que a maioria de vocês não vai ter a espuma para fazer esse teste imediatamente. Mas, uma vez que você compre essa espuminha, pode até dividir com um amigo, com uma amiga, caso você ache caro ou que venha muitas células, divide com um amigo, com uma amiga, compre e os dois fazem o teste, tá certo? Então vamos botar nossa garrafinha aqui do lado. E basicamente o processo de plantar as sementes é o que nós fizemos aqui. Não tem mistério nenhum. Mas você acha que acabou? Negativo. Nós vamos agora acompanhar e ver como é que vai ser o desenvolvimento dessas sementes dia a dia. Então todo dia nós vamos registrar as nossas sementinhas e vamos mostrar para vocês. Dessa forma a gente vai conseguir acompanhar com quanto tempo ela começa a inchar, com quanto tempo ela começa a apresentar os primeiros sinais de germinação e vamos então finalizar o vídeo quando as nossas sementes estiverem de fato germinadas, tá certo? Esse é o nosso compromisso com vocês, não é apenas mostrar como se faz, mas mostrar o resultado daquilo que foi feito. Então, nós vamos ficando por aqui, mas continuaremos os registros até que todas as sementinhas, ou até que a maioria delas, esteja germinada, tá certo? Então fique aqui comigo, porque agora que começa a ficar bom. Muito bem, então voltamos, né? Já se passaram 3 dias, esse na realidade é o terceiro dia desse nosso experimento. Nós podemos ver aqui que mais de 50% das sementes já dão sinais de germinação, de brotamento, né? Nós podemos ver, inclusive, que nesse conjunto de células todas já levantaram, neste daqui a maioria já levantou, neste daqui também, ou seja, a espuma realmente traz uma facilidade muito grande por deixar, como eu já falei anteriormente, toda a área com a mesma umidade, digamos assim. Isso facilita muito a germinação das sementes. E o fato da espuma conseguir manter essa umidade de forma homogênea, né, conseguir reter muita água, faz com que facilite ou que as sementes encontrem uma facilidade muito grande de sua germinação. Pois bem, vamos continuar aguardando. Eu creio aqui que nos próximos, quem sabe, 3 ou 4 dias, todas as sementes já estejam germinando, já
tenham germinado. Então nós vamos continuar acompanhando e, é claro, mostrando isso tudo para vocês, tá certo? Então vamos acompanhando dia após dia até ver a germinação completa dessas sementes. Fique aqui conosco. Já está aqui até agora e agora que está começando a ficar interessante, então continue conosco. E aqui do lado nós temos uma outra bandejinha, que foi a bandeja com os primeiros testes que deu origem a este vídeo que nós estamos fazendo agora, mas eu só vou lhe mostrar um pouco mais para frente. Mais um motivo para você ficar aqui conosco, tá bom? Muito bem, voltamos aqui mais uma vez, né? Estamos no 5º dia que plantamos a nossa sementinha, no 5º para o 6º dia. Já podemos ver aqui que nós tivemos 100% de germinação. Nós temos duas que estão um pouco mais atrasadinhas, mas também já nasceram, né? Eu posso dizer que já estão germinadas. E assim nós vamos seguindo o nosso vídeo, o nosso experimento. Nós vamos esperar mais 3 dias para dar esse experimento como concluído e vamos então estar transplantando, vamos estar transferindo as nossas plantinhas da espuma fenólica para os seus potinhos, onde elas vão continuar o seu desenvolvimento. Bom, mas aqui já dá para ver que realmente essa espuma fenólica ajuda muito a manter, né, essa umidade, e com isso termina ajudando na nossa germinação. Eu queria deixar bem claro o seguinte: não é a espuma que é responsável pela germinação. Uma boa germinação depende de outros fatores, uma boa qualidade de semente, você está prestando atenção, dando assistência às suas sementinhas e deixando, obviamente, que este material, esse substrato, aonde a sua sementinha for ser germinada, sempre com umidade e calor. Então, neste caso, o que nós estamos demonstrando é a facilidade que nós vamos ter em manter a umidade. Então, a espuma é apenas para manter a umidade, mas você ainda tem que prestar atenção no clima de sua região e não deixar que a espuma também seque. Aqui, no nosso caso, nós molhamos essa espuminha dia sim e dia não. E o resultado, como vocês podem ver aqui, foi surpreendente, foi excepcional. Eu já esperava que fosse bom, mas não vou lhe mentir. Realmente, o plantio ou a germinação na espuma fenólica terminou me surpreendendo. Bom, como eu falei, vou aguardar mais 3 dias, quando nós vamos estar tirando as nossas plantinhas desse potinho, vamos estar separando uma a uma e colocando no potinho. Então fique aí que já já eu estou de volta. Pois bem, aqui estamos nós mais uma vez, tá? Se passaram 10 dias desde que nós começamos esse experimento, ou seja, desde que colocamos a nossa semente na nossa espuma. Nós já sabíamos, né, no vídeo anterior, há mais ou menos 3 ou 4 dias atrás, que nós tínhamos atingido 100% de germinação. E de fato, dá para ver aqui que todas as sementes de fato germinaram, já estão de pé, ou seja, já estão prontas para serem transplantadas. E geralmente as pessoas me perguntam: Mauri, com quanto tempo eu posso pegar as minhas sementinhas que eu botei na espuma e posso trazer para um potinho? Gente, geralmente com 10 dias, entre 1 e 2 semanas, 1,5 e 2 semanas, você já pode trazer ela para o seu potinho. Então, como é que nós vamos fazer esse transplante após esses 10 dias? Bom, eu vou pegar aqui um conjunto de espuma, está aqui a nossa espuminha. Dá para ver que realmente ela retém muita umidade, né? Tá aqui, minha mão ainda fica molhada. Ela vem previamente cortada, dá para ver inclusive aqui, ó. Então basta você simplesmente forçar um pouquinho que ela parte, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, se eu forçar um pouquinho, ela vai partir. E desta forma eu vou ter as minhas mudinhas, né, individualizadas. Vou repetir para vocês, simplesmente já vem previamente cortado, só faço forçar um pouquinho, a mesma coisa aqui, forço um pouquinho, e assim eu vou separando as minhas mudinhas, simples assim, tá vendo? Ó, muito fácil, muito simples. Uma vez que eu tenha feito isso, o que é que nós vamos, ou como é que nós vamos transplantar? Também é bem simples. Eu vou chegar aqui no meu substrato, simplesmente vou abrir uma cavidade que caiba a minha espuma, vou colocar a minha espuma e vou empurrar a minha espuma aqui dentro
desta cavidade, tá vendo? Feito isso, o meu transplante está efetuado. As raízes dessa pequena vão passar pela espuma, porque a espuma é muito frágil, né? Não vai oferecer resistência nenhuma, vai encontrar o meu substrato e vai continuar o seu desenvolvimento normal. Então, desta forma, ela vai continuar seguindo o seu ritmo natural de crescimento. Então, vamos fazer outro para vocês verem? Vamos pegar aqui. Deixa eu botar esse aqui do lado. Pego a faca ou qualquer outro objeto que você tenha, faço simplesmente um orifício onde caiba a minha espuma, encaixo a minha espuma e simplesmente aperto. Pronto. A minha plantinha já está transplantada. É extremamente simples, a dificuldade é zero, tá certo? Então dá para ver que é uma ação extremamente simples, tá certo? Que é muito fácil de ser feita. Não vou aqui plantar todas porque só vai tomar tempo e não vai agregar mais nenhum tipo de informação em relação ao replantio das nossas pequenas. Nós fizemos teste com outros tipos de sementes que também ficaram, ou que foram também bem interessantes. Vou mostrar aqui para vocês as sementes que nós fizemos, alguns testezinhos, tá bom? Essas sementes daqui já estão um pouquinho mais avançadas. Foram estas sementes daqui que deram origem ao nosso teste e que terminaram dando origem também a esse experimento. Dá para ver que ela já tem um segundo par de folhas, enquanto essa que nós fizemos agora só tem um par de folha. Então essa daqui, que é a primeira, tem por volta de mais ou menos 2 semanas, enquanto esta daqui tem por volta de mais ou menos 10 dias. Então 2 semanas e meia e 10 dias. Dá para ver que essa daqui tem mais folhinhas, né? Apenas isso. Não devo deixar que essas sementes passem muito desse ponto. Por quê? Porque ela vai começar a precisar de nutriente. Até esse ponto daqui, ela está utilizando o nutriente que ela trouxe em seu embrião, se lembra? A partir deste ponto daqui, ou seja, de mais ou menos 2 semanas e meia, ela já vai precisar extrair nutriente do seu substrato. E nesse caso daqui, ela não vai encontrar nutriente nenhum. Por quê? Porque a nossa espuma fenólica, ela é simplesmente inerte, não tem nenhum tipo de nutriente. Deixa eu ver como é que está a parte de baixo. Ó, aqui dá para ver. Não sei se a câmera vai captar, mas aqui já tem a ponta de uma raiz e aqui já tem a ponta de uma outra raiz. Ou seja, a nossa raiz, ou a radicela dessas pequenas, já terminou percorrendo todo o espaço da espuma e já vai encontrar aqui o substrato para fazer exatamente essa extração desses nutrientes. Ou seja, este é o momento para ser transplantado, ou seja, não devemos deixar passar de mais ou menos, no máximo 2 semanas e meia, 3 estourando, tá certo? Aqui nós testamos um outro tipo de sementes, aqui são sementes de cristáceas, tá bom? Dá para ver que algumas inclusive já nascem com 3 folhas, né? Ela começa a ficar já diferente desde o seu nascimento, tá bom? Então também teve uma boa germinação, né? Nós plantamos 8 sementes, nasceram 6, então essas são de cristáceas, vão ser replantadas também. E essa daqui que são sementes de medusa, né? É um híbrido de medusa, né? Nós plantamos 6 sementes e neste caso específico nós tivemos 6 germinações, ou seja, neste caso destas sementes DHA, nós conseguimos 100% das sementes que nós plantamos, né? Então, na realidade, essa espuminha serve para qualquer tipo de semente. Mas eu gosto sempre de alertar mais uma vez. A Mauri, então, foi a espuma que fez a semente germinar? Claro que não. A espuma simplesmente facilitou a manutenção da umidade no local que a minha semente foi depositada ou foi deitada. E nós vamos perceber isso muito facilmente. Se eu tirar aqui a minha espuma, olha só, olha a quantidade de água. Estou virando aqui, eu acredito que dê para perceber que está caindo água aqui embaixo. Ou seja, a espuma consegue reter de fato muita água, mas muita água mesmo. Deixa eu tentar fazer algo aqui.
Então, só para ilustrar para vocês, vou fazer um testezinho aqui, acho que a câmera vai conseguir pegar. Aqui eu tenho simplesmente uma célula, dá para ver aqui, ó, um quadradinho, tá vendo? Esse quadradinho tem 2 por 2 por 2. Então, ela está aqui seca, aqui eu tenho 4 quadradinhos, e eu peguei um quadradinho. Esse quadradinho daqui era o quadradinho que estava com uma semente. Eu tive que tirar a semente, porque senão eu não conseguiria fazer esse teste. Qual é o teste? Eu vou simplesmente espremer para ver a quantidade de água que vai sair. Não está pingando, tá vendo? E eu vou simplesmente espremer ele aqui, como se estivesse espremendo um limão. Então vamos lá? Olha só. Olha a quantidade de água que a gente consegue extrair de um quadradinho desse. É água demais, gente. Deixa eu ver se eu consigo tirar mais água aqui ainda. Olha a quantidade de água. É absurda. Será que dá para ver aqui? Espero que dê para ver, porque é muita água mesmo, viu, gente? É impressionante. Então, o que acontece? A espuma consegue reter muita quantidade de água, muita umidade, né, que é o que as nossas sementes vão precisar nesta primeira fase da sua germinação. Por isso que eu achei muito interessante e vim compartilhar com vocês essa experiência ou esse experimento. Nós começamos agora a plantar em placas grandes de espuma, né? Então a gente está plantando agora aqui 1000 sementes para ver o que é que vai acontecer. Quem sabe, quando elas estiverem neste ponto um pouco maior, nós mostramos para vocês, tá certo? Muito bem, então o que foi que nós fizemos? Transplantamos nossas sementinhas, estão aqui todas elas transplantadas, dá para ver a espuminha ainda aparecendo aqui. Como eu falei para vocês, eu até separei aqui, dá para ver que as suas raízes conseguem atravessar muito facilmente a espuma, né? Inclusive, nós temos aqui 2 exemplos, essa daqui saiu lateralmente, essa daqui saiu pelo fundo, então as raízes não encontram realmente dificuldade nenhuma para, né, transpor o obstáculo da própria espuma, tá certo? Gente, é importante salientar aqui uma coisa. Este vídeo não é para mostrar o melhor ou o pior método de germinação, até porque não existe um melhor e nem existe um pior. Existe aquele método que você se adapta melhor e aquele que você não se adapta tanto assim. Ou seja, um método vai lhe trazer um sucesso maior e outros métodos podem lhe trazer um insucesso maior. Se você germina no papel toalha e tem bons resultados, continue fazendo no papel toalha. Se você germina direto no substrato e tem bons resultados, não tem por que mudar. Eu apenas estou trazendo para vocês mais uma opção para germinação. Caso você tenha dificuldade, não consegue, né, fazer com que suas sementes germinem no papel toalha, no substrato, deixando de molho, quem sabe desta forma eu não consigo lhe ajudar a fazer com que o seu sonho se torne realidade, ou seja, as suas sementes venham a germinar. Tá certo? Então, é deixar isso bem claro. Não é mostrando um método milagroso, o melhor método do universo, não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é lhe trazer mais uma opção para germinar as suas sementes, tá certo? Então, mais uma vez, eu quero deixar bem claro para vocês, não foi a espuma que fez com que a semente germinasse, de jeito nenhum. Você precisa ter um conjunto de elementos, você precisa ter uma semente de boa qualidade, boa procedência, você precisa deixar essa semente em um meio úmido, aí entra sim a espuma, e é claro, você precisa estar atento para que a espuma também não seque, para que ela não perca totalmente a sua umidade, senão não vai adiantar absolutamente nada. Mas eu devo dizer aqui, eu devo relatar que eu gostei muito dessa experiência, né? Como eu falei anteriormente, agora nós estamos plantando 1000 sementes em espuma para ver o que é que vai acontecer. Será que vale a pena aumentar o número, levar isso para dar um salto neste tipo de germinação? Isso eu vou contar para vocês no próximo vídeo que nós fizermos, tá bom? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, procurando, é claro, facilitar a germinação para você que tem algum tipo de dificuldade em germinar as suas sementes. Então, quem sabe, depois desse vídeo, você não testa a germinação com a nossa espuma fenólica. Aonde eu encontro essa espuma, Mauri? Eu vou deixar um link no descritivo do vídeo,
né, que na nossa loja nós vamos vender, inclusive, esses pedaços um pouco menor. Caso você queira fazer um teste, não precisa comprar uma caixa de espuma, tá certo? Bom, este foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero, de fato, que essas informações possam ser usadas por você em algum momento, ou quando você for fazer a germinação nas suas sementes. Eu achei mais interessante do que o papel, porque não tem aquele problema de você retirar a plantinha do papel e aí ter dano nas suas radicelas. Nós vimos que é muito tranquilo tirar ou repartir essas espuminhas e fazer o transplante. E com isso nós vamos ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraço, e para quem for guloso, como eu, como as nossas plantinhas plantadas na espuma fenólica, e como certo alguém que nos prestigia vídeo após vídeo, que é você, meu muito obrigado. Muitos, 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 muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados, cobertos de tudo aquilo que existe de melhor no universo. É isso sempre que eu tenho, ou que eu desejo para você. Como sempre, nós deixamos 2 conteúdos aqui para vocês assistirem, caso achem que vale a pena. Em um deles, nós vamos mostrar um outro método de germinação, onde você vai deixar sua semente de molho durante um tempo para depois fazer o replantio. E neste outro daqui, nós vamos mostrar um outro método também, que é como semear ou como plantar sementes de medusas. Então, caso você ache que vale a pena assistir os vídeos, assista, comente, me diga o que você achou deles. Você entendeu tudo o que nós falamos no vídeo de hoje? Ficou alguma dúvida? Então vem aqui embaixo nos comentários, coloque a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer em ler e lhe responder. Bom, vamos ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Aonde? Aqui em nosso canal, quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives que nós fazemos sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal e, se possível, divulgar este vídeo para um amigo, caso você tenha gostado. Então, até a próxima e bye bye!